Caro internauta, depois do lançamento da TV PCI na transmissão da 12ª Festa della Nona, dando início a uma série de entrevistas que promoveremos com os pré-candidatos, hoje temos o prazer de ter aqui ao nosso lado o meu padrinho, Alberto Mendes, pré-candidato do PDT à Prefeitura. Alberto, boa noite. Boa noite aos amigos do portal Cidade de Itapira e TV PCI, ao representante do jornal A Cidade e a todos vocês, internautas, que nos prestigiam com a audiência. Esta é a primeira de uma série de entrevistas que faremos com os pré-candidatos à Prefeitura. Terá a participação dela, eu, Renato Silva, Enino Marcati, do portal Cidade de Itapira, e Beto Colosso, do jornal A Cidade, juntamente com o PCI neste projeto. Alberto, você participou da campanha de 1988 e foi eleito vereador. Você integra um seleto grupo de oposicionistas duramente malhados por Barros Munhoz. Nesse grupo estão Casimiro, Noé Massari, Toninho Bellini, Sônia Santos, Manuel Marques, entre outros. Deve ter sido a competência de vocês que chamou a atenção para os eventuais perigos. Tal metralhadora, por outro lado, tornou vocês mais conhecidos e finalmente eleitos. Como você analisa esse processo? Você dá a Munhoz esse crédito? Olha, Nino, essa pergunta ela precisa ser desmembrada. Realmente fui candidato e eleito vereador em 1988. Sempre fui oposicionista ao grupo do Munhoz e acredito que até hoje mantive e mantenho essa coerência. O Casimiro, de saudosa memória, e o Noé, eles viraram situacionistas. O Toninho Bellini nunca chegou a ser oposicionista, assim como o Manuel Marques. A Sônia, sim, sempre foi e é oposicionista. Temos que admitir que pela a minha atuação e mais as pancadas que o Munhoz me deu, me tornaram muito mais conhecido. No lugar dele, você faria a mesma coisa ou procuraria ignorar o máximo possível para não criar cobra? Olha, Nino, em certos momentos você precisa usar a inteligência. E eu não faria isso com ninguém. Há quem acredite que a estratégia de Barros Munhoz tem endereço certo. Ao levantar a bola de um candidato de oposição a ele e colocá-lo na boca do povo, despertava-se ciumeira e a consequente desagregação do grupo adversário. Já os analistas mais qualificados externavam que ele tinha necessidade em estabelecer a dicotomia céu e inferno. Ele nas alturas, evidentemente. Como um dos participantes desse processo, você concorda com essas teses? Bom, que ele sempre quis os holofotes e os quererá sempre é índole dele. Sobre levantar a bola de um e provocar ciumeira nos outros, eu nunca soube que isso existiu. Ele sempre bateu e baterá em quem atravessar o seu caminho. Já diz uma velha e sábia sabedoria popular que o lobo perde o pelo, mas não perde o viço. Portanto, concluindo, não concordo. Você já deve ter respondido a essa pergunta várias vezes, mas queremos refrescar a memória. Por que você não foi candidato a vereador ou prefeito em 1992? Simplesmente porque o Noé Massari, que era presidente do nosso partido, o vendeu, foi quando ele passou para o lado do Totonho. É por isso que eu digo que ele não pode mais ser considerado um oposicionista. Ok. Em 1996, faltaram 24 votos para você ser diplomado prefeito. Dionísio teve 1.907 votos. Você acredita que a chapa PSD, PV, tirou-lhe a cadeira municipal? Estariam esses partidos acordados com a chapa vencedora? Olha, não foram 24 votos e sim 46 votos. Eu acho que o que você quis falar que seriam 24 pessoas que não votaram e votaram, mas foram 46 votos que nós perdemos a eleição. Deixa eu só corrigindo.
esse número 24 é que se você tivesse mais 24 votos, você seria eleito por 2 votos. Por isso que eu estou dizendo. A diferença foram 46 votos, né? Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Certamente os votos que a chapa PSD-PV recebeu poderiam ter mudado o resultado da eleição. Sobre acordo, eu pergunto para você, onde está o Dionísio hoje e sempre esteve? E o falecido Bonfá? Acabou a eleição e logo o Dionísio e o Bonfá estavam do lado do Munhoz, ocupando cargos de grande relevância. Quanto ao Manuel, até hoje não consegui descobrir que lado que ele está. Seus parceiros atribuíram a sua derrota à recuada que você teria dado no final da campanha, deixando de comparecer a vários compromissos agendados, passeios em bairros e visitas às indústrias. Isso é verdade? Você considerava a eleição ganha? Nino, isso é conversa de aleijado que põe sempre a culpa na muleta. Eu não deixei de cumprir qualquer compromisso, não deixei de visitar indústrias, não deixei de percorrer urna por urna no dia da eleição. Perdemos porque perdemos. E a única coisa que sei e que me lembro muito bem, que eu nunca vi Itapira tão frustrada como naquela eleição. Naquela eleição, Bebeto foi substituído por Totóio Munhoz. Você se sente responsável pelo retorno de Munhoz ao comando do Executivo Municipal? Não. O fato é que houve uma disputa e Munhoz saiu vencedor. Apenas isso. As pesquisas, na época, elas davam larga vantagem para o nosso grupo. Munhoz, percebendo que perderia o poder com a candidatura do Bebeto, veio e se candidatou. Com relação ao seu retorno, todos sabemos que ele sempre esteve à frente da prefeitura, fosse quem fosse o prefeito. Comenta-se, e provavelmente esse assunto poderá chegar na campanha, de que você, para conseguir dinheiro, fez um arranjo com Ézio Levati para financiar um veículo que era dele, cujas prestações seriam arcadas por você. Mas, passado certo tempo, Ézio foi surpreendido com uma ação de cobrança. Esse fato teria levado Levati a procurar a sua ex-mulher, já que, segundo esses comentários, você não era encontrado com facilidade. Mas que depois de uma boa confusão, a dívida foi quitada e o veículo salvo. Você poderia nos esclarecer essa história? Lógico que eu consigo. Primeiro, eu quero deixar bem claro que não houve confusão alguma. Na reta final de campanha de 1996, nós estávamos sem dinheiro para cumprir, né, o restante da campanha, e o Ézio se ofereceu para financiar a caminhonete dele e eu pagaria as parcelas. Não houve ação de cobrança, coisa nenhuma. Eu honrei todos os pagamentos. Se vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, eu mostro os comprovantes, estão todos comigo, porque eu guardei tudo. Agora, esse negócio de envolver minha ex-mulher, acho que isso aí é uma pergunta maldosa. É o que se comenta, tá? Em 2000, você foi novamente candidato e dessa vez Totonho teve mais votos que você e Melo Sartori juntos. Você diria que o Dr. Melo teria entrado na eleição só para atrapalhar a sua candidatura? Com que interesse? Não, ele não entrou para atrapalhar. O que houve foi um jogo de vaidades por parte de alguns integrantes do PSDB que inviabilizaram a coligação com o nosso grupo. E eles acabaram tendo uma votação que, se você olhar na realidade, não interferiu em nada na votação. Ok. Muitas pessoas acreditam que você deveria ter sido o candidato do Novo Tempo de 2004. Disse que a sua vitória poderia ser mais consistente. Você concorda com esse pensamento? Passa pela sua cabeça de que a sua grande chance de entrar para a história ficou em 2004? Realmente eu poderia ter sido candidato naquela época, era um projeto natural. Mas, para mim, não era o momento, então abdiquei dessa ideia, porque tinha problemas de ordem familiar para solucionar. Sobre a grande chance, eu acredito que ela virá agora, até porque eu estou muito,
muito mais preparado. Você poderia ter sido candidato a vereador em 2008, com chances de vitória. Por que não se apresentou? Fácil, porque a minha decepção com o governo Novo Tempo foi tão grande, mas tão grande, que não me senti estimulado a participar naquele momento de qualquer atividade política. Tem outro comentário, e esse eu posso declinar o santo. O ex-vereador Dinho Pompeu, de saudosa memória, me contou que a seu pedido ele tentou selar um acordo com o deputado Barros Munhoz no sentido de atrapalhar a reeleição de Toninho Bellini e que a sua pedida era uma participação no governo do futuro prefeito. Se verdadeira essa história, você queria usar a mesma arma que teria sido usada contra você em outras oportunidades? Mas Dinho fez questão de esclarecer. Barros Munhoz nem quis ouvir a proposta toda. Você tem conhecimento desse comentário? O que existe de verdade nele? Itapira é a terra da fofoca, principalmente em política, né? Pena que o Dinho Pompeu não esteja mais vivo, porque ele iria confirmar a história verdadeira que aconteceu. E a grande verdade é que me encontrei com o Dinho em frente à sede do Círculo Ítalo-Brasiliano, 15 de novembro de Itapira, no local que ele está hoje, e ele me propôs uma aliança com Munhoz para derrotar o Toninho Bellini. E a verdade vai ser dita agora. Eu disse a ele que o dia que ele me encontrasse abraçado com o Barros Munhoz, ele apartasse que era briga. O mesmo eu digo hoje. Relacionamento institucional é uma coisa, pessoal e político é outra. Prezado internautas da TV PCI, caro leitores do jornal A Cidade, vamos começar a dar sequência aqui no bloco B, no cara a cara aqui com o pré-candidato do PDT, Alberto Mendes. Bom, Alberto, é claro e evidente que o governo Novo Tempo chegou ao poder em 2004 com alguns objetivos, como, por exemplo, retomar o SAI e tentar apagar algumas marcas do governo do passado. Em pouco tempo foi possível perceber que o grupo não tinha um projeto de poder e diretrizes políticas consistentes. Atirava-se a esmo. De cara, eu isento o prefeito Toninho Bellini dessa responsabilidade. Ele não tinha e não tem pegada política. Mas lá estavam você, Sônia Santos e Manuel Marques. Por que vocês não conseguiram influenciar positivamente o governo Toninho Bellini? Pelo seguinte, a convergência ao nome do Toninho Bellini se deu em torno de um amplo projeto político e administrativo do qual participaram inúmeros partidos e as suas lideranças. Porém, nós não esperávamos que o prefeito Toninho Bellini fosse se omitir tanto e deixado de resolver os problemas da cidade, atribuindo ao secretário de governo Manuel Marques as funções que deveriam ser dele. Isso fez com que os projetos administrativos traçados em campanha fossem relegados a um segundo plano. Isentar o Toninho Bellini é bondade da sua parte, pois ele é o maior culpado de tudo isso, prejudicando completamente a realização do que estava planejado. Você foi um dos primeiros a deixar o governo Novo Tempo, na época alegando que não compactuava com os rumos que vinha tomando a administração. Tá? Um dos pontos de discordância foram as terceirizações do lixo, da merenda escolar e da limpeza pública, que inclusive era o seu setor, né, na época. Tendo em vista que você era parte integrante do grupo, quando da contratação dessas empresas terceirizadas, o que o levou a mudar de ideia logo em seguida? Por que você não foi mais enfático antes da assinatura e não meteu a boca no trombone? Bom, eu não compactuava e nem compactuo com as terceirizações. É fundamental dizer que quando assumi a Secretaria de Serviços Públicos, já havia sido assinado um contrato emergencial com a Sanepave e eu desconhecia o teor, já que não fui consultado em momento algum. Eu não mudei de ideia, até porque acreditava que aquilo era emergencial. Quando percebi
que estavam estendendo diversos serviços ao contrato, questionei sobre essa necessidade, uma vez que os serviços vinham sendo executados a contento pela prefeitura. Diante da determinação superior, resolvi, então, pedir a minha saída do governo. Por que até hoje você não esclareceu os motivos que o levaram a deixar o governo? Ué, eu já esclareci os motivos anteriormente, inclusive para o jornal Cidade, em matéria publicada há algum tempo, e a principal delas respondi agora na sua pergunta anterior. Aconteceram outras situações graves, tais como ingerências e boicotes em relação à minha pasta. Por isso achei melhor encerrar minhas atividades junto à administração municipal para não me queimar junto com eles. Conhecendo todas as irregularidades dos contratos e dos acertos extras, como você já insinuou, demorou 3 anos para denunciá-las. Você fez isso em nome da governabilidade, como defendeu a vereadora Sônia? Vamos deixar bem claro uma coisa. Primeiro, eu não conhecia as irregularidades nem o teor dos contratos. Segundo, eu não falo nem insinuo sobre o que eu não tenho provas, cabendo isso ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas. Eu não fiquei 3 anos pela governabilidade, mas sim por uma tarefa que precisava ser cumprida e bem cumprida. Eu precisava mostrar que eu era capaz. E isso eu tenho certeza que fiz bem, porque só recebi elogios da população. Agora, governabilidade, gente, é um assunto para a vereadora Sônia. Você diria que, em nome da governabilidade, a ética e a honestidade podem ser deixadas de lado? Absolutamente. Governabilidade, ética, respeito, honestidade, respeito com o dinheiro público devem andar juntos. São premissas fundamentais para o sucesso de uma administração eficiente e realizadora. Ok, vamos falar um pouco então agora de pré-candidatura. Você foi o primeiro a declarar sua pré-candidatura para outubro de 2012, mas sinceramente, diante do cenário atual, a influência, a força do deputado Barros Munhoz e também do Manuel Marques, por outro lado, né, sobre alguns possíveis aliados até do seu grupo, você realmente acredita que essa pré-candidatura vai decolar, que isso pode se transformar numa candidatura de fato? Ela já decolou. Ela já decolou. Prova disso é a constante abordagem por parte dos eleitores quando vou a qualquer lugar. Além disso, tem crescido o interesse dos meios de comunicação em saber o que pretendemos. Como se diz na gíria futebolística, e o Nino torce para o Santos, ele sabe que é muito usado, time que quer ganhar campeonato não pode escolher adversário. Esse é o meu caso. Como pré-candidato, estou com o firme propósito de ganhar o campeonato, seja qual for o adversário. Concordo que a força do deputado Barros Munhoz é grande. Porém, estamos vendo que a influência de Manuel Marques não é tudo isso, tendo em vista as diversas baixas dos partidos e aliados em suas fileiras. Logo, posso dizer que, se houver qualquer polarização, essa acontecerá entre a candidatura do grupo do Munhoz e da nossa pré-candidatura. O que interessa numa eleição é que seja eleito o melhor candidato. Você se considera o mais experiente e o mais preparado para esse posto? Qual seria a espinha dorsal do seu futuro governo? Faz um favor para mim, repete a última pergunta. Qual seria a espinha dorsal do seu futuro governo? Olha que interessante. Anteriormente vocês perguntaram se a minha candidatura iria decolar. Agora vocês me perguntam qual seria a espinha dorsal do meu governo. Obrigado pela confiança. Os eleitores querem ver e ouvir propostas concretas de governo. Isso é fundamental. Hoje estou muito bem preparado para administrar Itapira. Ao longo do tempo, fui buscando elementos e conhecimentos que poderão ser aplicados em nossa cidade sem qualquer problema. A espinha dorsal do meu governo será a modernização da máquina administrativa, buscando maior eficiência em todas as áreas. Para isso, a prefeitura deve ser equipada e as equipes de trabalho movidas e motivadas devidamente capacitadas.
Nosso olhar mais preocupado hoje está nas áreas da saúde, segurança, educação e promoção social, embora todas as outras vão merecer também a nossa atenção especial. Você acabaria com as terceirizações? Ah, mas isso é ponto fundamental. Se eu eleito prefeito de Itapira, quem tiver aí preocupado com terceirização pode ficar mais, porque vai acabar. Tá. Ignorando o fato de que o deputado virá como um rolo compressor nesta campanha e que muito provavelmente irá despejar um caminhão de dinheiro nesta empreitada, o que mais me chama a atenção ainda é a disputa entre vocês, antigos integrantes do Novo Tempo. Explico. É fato que o PCdoB só apoia a candidatura se Manuel Marques não estiver no time. Por outro lado, vejo poucas chances de derrotar o candidato de Munhoz se estiver Manuel e Bellini para um lado, você e Sônia por outro, por exemplo. Como vocês pretendem resolver esta questão? Eu acredito, Beto, que você esteja equivocado. Eu repito que se dinheiro ganhasse a eleição, o deputado não teria perdido as duas últimas eleições, e sendo que numa delas a candidata foi a esposa dele. O que outros partidos pensam é também a minha opinião. Se nós pretendemos uma candidatura alternativa aos grupos do Munhoz e do Bellini, você não acha um contrassenso nós nos alinharmos com algum dos dois? Portanto, não há questões a resolver nesse particular. Correto. Ainda falando sobre a eleição, muito se comentou que você não teria a legenda, né, do partido, e a presidente do PDT, a Cristina Gomes, já adiantou que a legenda está garantida. Depois disseram que você não teria dinheiro para a campanha. A falta de recursos poderá ser um entrave para a decolagem de sua campanha, ou você considera que existem outros fatores que possam prejudicá-la? Eu já falei anteriormente, vou dizer mais uma vez, o grande problema em Itapira são os boatos, principalmente daqueles originados nas fileiras dos que não estão conseguindo se articular. Sempre confiei e confio na Cristina. Tinha convicção da legenda, não só pela executiva municipal, mas como eu tinha respaldo também da executiva estadual. E você esteve lá na convenção, você viu que a cúpula da executiva estadual estava aqui para ratificar a minha pré-candidatura. Sobre recursos financeiros, parece-me que vocês estão mais preocupados do que eu. No momento certo, na hora certa, esse assunto será devidamente tratado e devidamente resolvido. Esse é um problema nosso que está tudo sob controle. Alberto, surgiram alguns comentários que podem acontecer, assim, movimentação de alguns partidos, revoadas, assim, tipo o PV, o PSB, partidos da base aliada do prefeito Aninho Bellini. Qual a sua opinião sobre isso? A minha opinião é o que eu acabei de falar. O pessoal não consegue se articular, acha que é o dono da verdade, não cumpre com as determinações estatutárias do partido, deixaram o barco correr e agora estão sofrendo sobre isso. E eu vou dizer uma coisa para você, não pense que a história vai parar por aí, vai ter muito mais. Pergunta se eu estou preocupado com os partidos que estão dando sustentação à nossa pré-candidatura, se algum deles nós vamos perder. Está? Eu não estou nem um pouco preocupado. Eu sei o mato que eu lenho. Uma hipótese. Caso você seja eleito, como resolveria estas questões que tanto critica? Qual sua experiência em relação a esses assuntos? Beto, você se recorda, você estava lá fazendo a cobertura para o jornal A Cidade, na nossa convenção, e você deve se lembrar do discurso que eu proferi naquela convenção do PDT. Ali estão inseridas algumas metas que pretendemos alcançar. E eu enfatizo que a maior delas é a modernização da máquina administrativa, tornando-a eficiente de verdade, o que fará com que não precisemos de terceirizações. Se você tiver uma máquina funcionando, com o funcionário capacitado, com aquele pessoal realmente imbuído de bons princípios para com a população, você não precisa de terceirização. Terceirização, no meu conceito, é uma maneira de jogar dinheiro fora. Você percebe hoje que o quanto é gasto com terceirização e você percebe as deficiências por conta desse gasto com terceirização
que são deixados de ser aplicados na saúde, na educação, na segurança. Isso, para mim, é má gestão do dinheiro público. Tá? Você não pode. Você tem, a Prefeitura de Itapira tem algo em torno de 2.400 funcionários. Para quê? Terceirizar o quê? Vamos falar assim por tópicos. Até antes da gestão do Toninho Bellini, do governo Novo Tempo, coleta de lixo era feita por quem? Não era pela prefeitura? Será que o negócio ficou tão ruim assim de repente que precisou terceirizar? Merenda. Merenda era feito com as merendeiras da prefeitura. Tem gente que diz, mas a merenda hoje é espetacular. Ora, gente, é espetacular porque quem comprava não sabia comprar. Porque se você comprar produto de primeira, você vai ter uma merenda de primeira. E eu aposto qualquer dinheiro com qualquer um de você, internauta, se uma gestão bem feita, você poderia fazer a coleta de lixo, você poderia ter uma merenda de primeira qualidade sem ter que pagar para a gente que ainda leva o dinheiro embora de Itapira. Para mim isso é o cúmulo, por isso que eu sou contra a terceirização. Eu acho que isso é uma má utilização do dinheiro público. Mas por que num primeiro momento, quando a gente já conhece a história de que a frota estava sucateada, nesse momento você não se posicionou contra essas terceirizações? Lógico que eu me posicionei contra. No começo Lógico que eu me posicionei contra. Eu me posicionei tão contra que eu peguei uma Secretaria de Serviços Públicos completamente engessada. Engessada é o termo certo. Você tem que ter capacidade para tirar o gesso. Eu tirei o gesso e executei um trabalho de primeira. Por quê? Porque a primeira coisa que eu fiz foi procurar ser amigo, acima de qualquer coisa, do funcionário público. Quando eu entrei lá, eu era taxado como capeta. E eu mostrei a cada um deles que não era assim. Eu disse para eles o seguinte, não me interessa que time que vocês torcem, que partido político vocês pertencem. Aqui eu quero lealdade, sinceridade e trabalho. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter um amigo. Vai lá no almoxarifado e pergunta quem sou eu para eles. Se alguma vez eu humilhei um funcionário, se alguma vez eu não me preocupei com o funcionário. Eles achavam realmente que eu era o capeta. Hoje tem funcionário lá que me vê na rua, faz um escândalo e vem correndo me abraçar. E isso você consegue com o quê? Com respeito. Você respeitar o funcionário. É o que eu fiz. Então você foi voto vencido na questão das terceirizações? Voto vencido? Não fui nem consultado. Quanto mais voto vencido. Porque se me perguntasse, eu iria ser contra. E você sabe, Beto, eu mostrei para você uma carta alertando o prefeito Toninho Bellini dos problemas políticos e administrativos ele ia ter com as terceirizações. Você viu, não viu? Eu não estou mentindo. E tanto isso é verdade que foi publicado na imprensa. Agora, quem tem que responder são eles, não sou eu. Eu não concordo, não vou concordar. E eu sei até que eu corro risco com esse negócio de não concordar com terceirização. Mas, como dizia o Vicente Mateus, também de saudosa memória, quem está na chuva é para se queimar. Obrigado. Você acabou de dizer que não foi consultado sobre a questão das terceirizações. A vereadora Sônia Santos também disse a mesma coisa, que ela não foi consultada. E Martins, comentando comigo, também disse que não foi consultado. A minha pergunta é simples. Com quem o prefeito Toninho conversava a respeito desse assunto? Ele conversava com a empresa, com a Sanepave, porque eu até ficava sabendo algumas coisas sobre os serviços através do representante da Sanepave, porque o prefeito Toninho nunca veio para mim e disse, olha, precisa fazer isso, isso, isso. A única coisa que eu sabia e que eu questionei na época, e ele usou dessa artimanha, dizer que o equipamento estava sucateado e que precisava fazer um contrato emergencial. Ora, Nino, você tem que ter bom senso. Se é um negócio emergencial, você tem que acatar. Agora, do emergencial para passar para sempre e gastando o que se gasta, você vê que isso chega a ser até burrice,
Porque com o valor que é gasto mensalmente, você punha uma frota de caminhões de lixo aí das mais modernas do mundo. E, no entanto, não é isso que está acontecendo. Mas eu repito, eu nunca fui consultado ou ter alguém trocado uma ideia sobre esse problema de coleta de lixo. E digo mais para você, eu fiquei sabendo que iriam terceirizar varreção. Não foi integral porque eu bati o pé. Porque era para fazer tudo. E eu me lembro muito bem que na época, hoje eu não posso dizer porque eu não estou lá, na época a varreção dos 3.000 quilômetros da cidade tinha um custo para a prefeitura de algo em torno, um pouco mais, um pouco menos, de R$50 mil, e nós usávamos naquela época uma parte daquele projeto Frente de Trabalho. Tá? Para a Sanepave fazer 800 metros, hoje eu nem sei quanto que é, ficava mais do que esse preço? Ou você não queria que eu batesse o pé? Ou você acha que eu não estou lá por causa de quê? Bom, aliás, essa questão do lixo tem uma questão que eu vejo como muito séria. Tem se falado do custo, algo em torno de 360, 380 mil mensais sobre esse custo. Sendo que a discussão mais importante, no meu entendimento, não é essa. Tá? A grande questão é o que fazer com o lixo da cidade. As grandes cidades do mundo que estão preocupadas com essa questão estão caminhando para o lixo zero. O nosso contrato, que a Itapira tem com a Sanepave, é quanto mais lixo, melhor. E pelo que eu percebi, a renovação do contrato é agora e provavelmente será feito por 4 anos. Ou mais, não sei como é que está a legislação sobre isso. Ou seja, caso você seja eleito, você vai pegar esse contrato em andamento. E aí? Bom, primeiro, você sabe que existe justiça. Se esse contrato está feito por 4 anos, você pode considerar que aí existe uma má-fé. Como é que um prefeito que obrigatoriamente largará o cargo pode fazer um contrato de 4 anos? Eu acho que entrando na justiça você derruba o contrato com o pé nas costas. E uma das coisas que eu vou me preocupar muito, caso eu seja eleito, será ter um departamento jurídico competente. Exatamente porque eu sei que eu, estando prefeito, vou ter bucha até chegar na Lua. Tá? Outra coisa que você mencionou, que eu acho importante e que merece uma consideração, é sobre o nosso aterro sanitário. Você viu recentemente as críticas da queda da nota. Uma coisa tem, aquilo ali foi feito um arranjo, porque aquele aterro sanitário nosso, ele está por pouco para morrer. Nós vamos ter que abrir uma outra área para poder assimilar esse lixo da cidade. O aterro sanitário é algo que as cidades têm que acabar. Eu acho que essa discussão de aterro sanitário tem que ser, nesse momento, apenas como um processo em transição. Nós temos que reaproveitar o nosso lixo ao máximo. E eu pergunto a você, o que você pensa sobre isso? Eu penso que nós temos que contactar com os ambientalistas para buscar uma solução para esse caso. Por isso que eu digo, Nino, que a nossa conversa para elaborar um plano de governo será o de ouvir todos os segmentos da sociedade e principalmente essa parte do meio ambiente, porque isso preocupa. E você vê, eu te faço uma pergunta, quem que está fazendo hoje a coleta de lixo seletivo? É por acaso a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente? Não, é a Sanepave. É o fim da picada, não é? Depois de muita luta, hein? Depois de muita luta ainda que está sendo feito, e posso te dizer uma coisa, eles abriram um setor
e estão recusando violentamente abrir um segundo setor. Agora o Conselho deu uma pressionada forte, parece que vão liberar, mas é uma situação complicada. Mas já falamos muito sobre lixo, e eu queria te perguntar um assunto que está aí no noticiário, que é o caso da Teca. O programa do Toninho Bellini, da sexta-feira, contou uma história e, segundo os proprietários do prédio, a história não é bem aquela. Eles estão há muito tempo buscando uma solução, isso já desde 2009, mas o prefeito sistematicamente se recusou a atendê-los. Eles só eram atendidos por Manuel Marques. Agora, a informação que a gente tem é de que houve um erro jurídico, não houve a comunicação dentro do prazo previsto, e a intenção da família, dos proprietários, é de venda do imóvel. Você tem conhecimento dessa história? Qual é a sua posição sobre isso? Bom, a minha posição é simples. Que o Toninho Bellini se recusa a atender as pessoas, ele barriga os problemas, isso é público e notório. Ele pode questionar o que ele quiser. É que o pessoal da família não usou a cabeça. Convidasse o Ademir da Guia para ir lá para discutir, no ato ele resolveu o problema. Essa é a grande verdade. Agora, nós já perdemos por incompetência, não me venha com conversa fiada, nós já perdemos por incompetência administrativa a Nogueira. Estamos na eminência, por incompetência administrativa, pela tal da lei de tô nem aí, perder a Teca. E hoje, gente, eu quase tive um colapso cardíaco. Eu escutei dizer que a Escapex também está pensando em deixar o município. O que mais que eu posso dizer para vocês? O prefeito não está nem aí com nada. Ele se esquece que é geração de empregos, tá? A nossa cidade já é um problema com renda, uma renda extremamente pequena, e isso eu disse no meu discurso do PDT, que eu não consigo entender como uma cidade que está no caminho para o circuito das águas e das malhas não se aproveita disso para tentar trazer empresa. Não estou dizendo empresa como a Honda, como a Volkswagen, não, mas empresas de um porte de pequeno para médio que possam vir somar com o município e gerar melhor receita para o município. É porque falta vontade. O que eu percebo claramente é que o prefeito Toninho entregou os pontos e salve-se quem puder. E quem perde é a população. Internauta, para mim é uma grande satisfação poder entrevistar o Alberto Mendes, meu padrinho e pré-candidato. Alberto, as pessoas que não o conhecem pessoalmente, geralmente têm uma ideia que você é arrogante ou pelo menos não muito popular. Corre até o boato de que você não gosta de estar entre o povo. Isso é verdade? Essa foi uma das calúnias colocadas contra mim pelo deputado Barros Munhoz. Eu sou uma pessoa séria, eu me considero um cidadão normal, né? Mas eu também tenho certeza absoluta que eu sou popular, porque andando pelos 4 cantos da cidade, todo mundo, oi Alberto, tudo bom Alberto? E é sinal de que eu sou conhecido, né? Agora, dizer que eu não gosto de estar com o povo, isso é um boato dos adversários que já estão com medo da nossa decolagem. Você sabe, eu vou no campo assistir um jogo, todo mundo vem conversar comigo, eu vou falar, em qualquer lugar que eu esteja, as pessoas vêm conversar comigo, eu brinco. Agora, tem hora eu sou um ser humano, eu tenho que pensar. Para mim poder resolver, caso seja eleito prefeito de Itapira, eu tenho que pensar. Eu ando na rua, eu vejo as coisas, eu fico mentalizando, gravando e tentando buscar uma solução. Isso daí, às vezes, eu nem vejo uma pessoa porque eu estou com o pensamento longe. Mas nada disso, eu sou um camarada amigo de todo mundo, eu brinco com todo mundo, eu adoro estar no meio do povo, porque o povo é o povo, gente. Então, se eu tenho a pretensão de um dia ser prefeito da cidade, como é que eu vou ignorar o povo? Só se eu fosse burro, e burro eu não sou. Alberto, recentemente aconteceu um fato, de certa forma até interessante lá na festa do peão,
aqui no recinto. O que você preferia? Uma vaia ou a indiferença? Renato, eu tenho certeza que se eu fosse prefeito, eu não seria vaiado e nem teria indiferença, porque o povo saberia e saberá que eu seria um bom prefeito, eu ia receber seu aplauso. Você estaria lá para entregar os prêmios, com certeza, abraçar os peões, abraçar as pessoas que estavam lá, enfim, fazer da festa uma verdadeira festa. Lógico. Eu sou prefeito da cidade, eu tenho que estar em todos os eventos. Isso só não vai quem é vaidoso, né? Que só gosta de holofote. Então, gente, e eu vou te falar uma coisa, Renato. Se eu chegar a ser prefeito de Itapira, o lugar que vocês menos vão me encontrar é no gabinete, porque eu vou sair, eu vou andar de bairro em bairro, vou parar em alguma casa, bater e pedir se eu posso tomar um cafezinho com aquele munícipe, perguntar se ele está satisfeito com as coisas que a prefeitura está fazendo. Eu vou ser muito mais popular do que muita gente vai imaginar. E aí vocês vão ver realmente quem será Roberto Mendes. Isso realmente, eu acredito que é o que a população, o que o povo em geral hoje mais clama por isso aí, que pede ao prefeito. Toninho, me ouve um pouco, vê o que está acontecendo aqui no meu bairro, tente resolver a solução, pensa um pouco na cidade. Você concorda com isso, Roberto? Mas lógico, quando eu era secretário de Serviços Públicos, você pode questionar as pessoas de todos os bairros. Eu passava todo santo dia em todos os bairros da cidade. Eu conhecia problema por problema. Eu conversava com a população. E digo mais, Renato, o Toninho passou a se ferrar na atual administração dele, no momento que eu deixei a secretaria, porque nas minhas andanças, com o celular na mão, eu resolvia um mundo de problemas para ele que não chegavam até ele. E isso, tá aí, a população pode responder para você. Isso não é vaidade, não. É assim que tem que trabalhar. O homem público, ele é eleito pelo povo, e é para o povo que ele tem que trabalhar. Não é só para ficar aqui que nem essas câmeras aqui, olhando, tirando fotografia e comendo belisquinho, nada. Tem que trabalhar aonde? Junto do povo, conhecer o problema na origem. O prefeito que souber fazer isso, ele está fadado ao sucesso amplo, total e irrestrito. Mais uma questão, Alberto, já que você falou em televisão, foto, imprensa, como você pretende se relacionar com a imprensa? Da melhor forma possível, terá abertura total. Embora muita gente pense que não, a rádio ainda é um veículo de extrema importância na comunicação. A internet, a televisão, tudo isso é válido. Você não pode ter rancor, é aquilo que eu disse. Você é prefeito do povo, você não é prefeito para amizade. Está aqui um exemplo. Vou até citar, me permita, Nino. Eu tenho uma divergência com o Nino, é uma divergência familiar. Mas estamos aqui, ele no campo profissional dele, eu no meu campo profissional, e você viu algum ato que pudesse... Não, é uma divergência que a gente tem, mas está aqui, está colocado de uma forma perfeitamente democrática. E é assim que tem que ser. Eu me lembro muito bem que quando... eu vou citar nome porque eu não tenho rabo preso. Quando o prefeito Barros Munhoz era prefeito dessa cidade, ele usava as ondas da Rádio Clube a hora que ele queria, do jeito que ele queria, para espinafrar os membros da oposição. Eu consegui patrocínio para fazer um programa de só meia hora. Só meia hora seria a oposição em destaque. Eu não consegui preço, disse que não podia. Você acha que isso é democracia? É por essa razão que eu não tenho amizade com o Toy. Eu tenho com o Betusca, sim. Inclusive, porque vocês saibam, ele foi meu padrinho de casamento. Nós temos uma amizade. Por quê? Porque o problema não era com ele. O problema era com o Toy, que é assim com o Munhoz. Agora, não pode. E eu já andei sabendo aí nos bastidores que o Munhoz já está abotoando os caras lá, porque o prefeito Toninho fala, o Mané fala e eu também falo na rádio. É brincadeira. Alberto,
O atual prefeito, Toninho Bellini, ele costuma fazer um marketing em cima da descentralização do governo, ou seja, ele deixou a cargo dos secretários para resolver os assuntos. Aí tem dois aspectos. Comenta-se por aí que é porque ele não quer resolver problemas, ou seja, ele não quer ter muito trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tem algumas questões que devem e têm que ser centralizadas, ou seja, tem que ser resolvida no gabinete. Isso é conversa fiada, tá? Primeiro que o secretário dele não resolve nada, tá? Você sabe disso. É aquela história, um navio que não tem comandante, meu nego, ele anda à deriva, tá? É por isso que a administração está esse caos, porque não tem comandante. Então, não descentraliza nada, tá? E ele foge da raia, principalmente se for bucha. Eu sei, era assim no meu tempo, né? Agora, se eu for eleito prefeito, nós realmente vamos descentralizar a administração municipal. Em cada setor, por exemplo, eu não sei ainda porque isso é uma ideia generalizada do nosso plano de governo. Vila Isaura e Vila Ilza vai ter um representante, né, como tipo uma subprefeitura. Vai ter uma que vai atender o Barão e o Eleutério. Vai ter uma outra que vai atender a Ponte Nova. Vai ter uma que vai atender o Cubatão e aquela parte ali do José Sec, né? Uma outra que vai atender essa parte aqui da Nova Itapira, Jardim Nossa Senhora Aparecida, e, enfim, aquela região toda ali, Santa Marta. Uma outra que vai pegar aquele miolo lá do pé no chão, do Nosso Teto, do Assad Alcice, do Della Rocha, enfim, esses lugares. Por quê? É muito mais fácil. Você tem que ser inteligente. É muito mais fácil você usar um interlocutor do que 100 pessoas no gabinete para discutir um problema, quando na realidade você com uma pessoa você resolve tudo, é fácil. Isso daqui, ó filho, isso daqui nós vamos fazer agora. Isso daqui demora um pouco mais. Isso daqui nós não podemos fazer. Porque você está falando com o responsável. E ele vai filtrar os problemas para o seu gabinete. Então, é uma questão de quê? De coerência, de inteligência. Quanto menos pessoa numa reunião, não flui melhor? Lógico que flui, porque são menos cabeças pensando e dando palpite. Então tumultua. Você coloca um cidadão como uma peneira em tudo o que tem, é muito mais fácil de administrar. Agora, você só não pode ser vaidoso, né? Se você for querer só o holofote para você e não dar oportunidade para os seus colaboradores de desenvolver um serviço, você está fadado ao insucesso. É o que acontece atualmente na administração. Novo Tempo é um fracasso total. Em caso eleito, você pretende ir até os bairros, até a comunidade, ouvir anseios, levar o secretariado, fazer reuniões tipo à noite? Lógico. E não só à noite, eu vou durante o dia também. E se nas andanças, nas verificações dos problemas da cidade, eu sentir a presença do secretário naquele momento ali, eu telefono para ele vai lá, nós vamos resolver no local. Eu cansei de fazer isso como secretário de Serviços Públicos? Sim, eu disse à noite por causa do trabalhador, né, durante o dia. Então é muito comum. No passado, né, o ex-prefeito Barros Munhoz fazia muito isso, que uma reunião que chamava-se bairro a bairro, onde que as pessoas se reuniam e podiam fazer os questionamentos. Eu mesmo presenciei isso aí e muita coisa era resolvida nessas reuniões. Eu vou fazer a mesma coisa, sim, por que não? Eu veja bem, eu não tenho medo do trabalho, né? E eu acho que um cidadão que tem a pretensão de ser prefeito, ele não pode cumprir o horário. Se ele cumprir o horário, ele está roubado. Eu estou cansado de ver, gente. Porque o meu escritório fica ali na Avenida Siqueira Campos, 4h30, 20h05, o prefeito está indo embora, ele vai lá para Santa Fé fazer os exercícios dele. Tudo bem, é um direito que ele tem, ele é autoridade, ele faz o que ele quer. Aí entra aquele provérbio também popular, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas que não pega bem, não pega bem. Alberto, com relação ao esporte, já que você tocou no assunto aí, qual será a sua prioridade? O esporte profissional, as categorias de base, o esporte amador, como você vai atuar nesse quesito? Olha,
Para começar, esporte profissional, eu não vou me meter. Se alguém aqui na cidade quiser entrar nessa seara, é um problema dele. Dizer que eu vou atrapalhar, eu não vou. Mas gastar meu tempo com isso, isso não é função de prefeitura, é função de empresário. Empresário que gosta disso. Agora, atuar na área de esporte, isso daí é fenomenal. Porque, veja bem, Renato, hoje em dia, com esse crescimento violento do uso de drogas, qual é a melhor solução no combate a isso? É esporte, gente. É incentivar o esporte, criar mecanismo para que essas crianças, para esses jovens, eles se focalizem no esporte. Você tem que dar incentivo. Itapira, você é daqui, eu não sou. Mas Itapira foi uma cidade que projetou diversos nomes no esporte, tanto nacional como internacionalmente. O que está acontecendo hoje? Hoje você não tem mais nada, só se fala em esporte aqui na Esportiva. E tem mais, tem um projeto aqui na cidade que a prefeitura desenvolve, que é o projeto Segundo Tempo. Eu vou falar uma coisa para você, se eu for prefeito, eu vou fazer das tripas coração para triplicar esse projeto. Porque se você investir na criança e no adulto, você vai ter uma cidade muito mais progressista. Alberto, agora mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de religião. Você tem suas experiências místicas e religiosas. É ou era presidente de uma instituição cristã. Você diria que a participação em uma determinada religião é um componente fundamental para um bom administrador? Você acha que a sua preferência religiosa vai ajudar ou pode atrapalhar os seus planos? Eu sou presidente da paróquia Divino Espírito Santo São Carlos, lá no bairro Estorlupe. O pessoal diz que eu não gosto de estar com o povo. Eu estou no Estorlupe, que é um bairro dos mais carentes na cidade, né? E onde, inclusive, recentemente, nós fundamos e instalamos a Escola de Caridade, que oferece cursos de capacitação profissional à população carente, né? Agora, o componente religioso pode ser importante no Oriente Médio, porque aqui no Brasil, dada assim a diversidade cultural, quanto mais plural você for, melhor. Eu não costumo misturar as coisas, sabe? A minha crença e a minha religião são de meu foro íntimo. Respeito todas as religiões e tenho amigos evangélicos, espíritas, umbandistas, entre outras. E por respeitar todas elas, também eu sou extremamente respeitado. E acreditando firmemente que todas elas levam a um só caminho, que é Deus. Portanto, religião não irá atrapalhar os meus planos, pelo contrário, só irá ajudar. Bom, Alberto, falamos já atrás em algumas perguntas a respeito de como você pretende governar Itapira, mas acredito que ainda é um pouco cedo. Nós trataremos esses assuntos em futuros projetos da TV PCI, juntamente com o portal Cidade Itapira e o jornal A Cidade. Mas em caso sendo eleito, como você pretende governar Itapira? Quais seriam as suas prioridades? Ou melhor, em sua opinião, o que mais carece o município no momento ou nos próximos anos? Olha, Renato, você falou que ainda é cedo para tratar de plataforma de governo. Isso é um engano seu. Já está tarde demais, né? Tanto que nós estamos iniciando o contato com diversos segmentos da sociedade itapirense, buscando ideias e alternativas para a elaboração de um plano de governo que atenda a toda a população. E faremos isso de forma absolutamente democrática e transparente. Volto a dizer que no meu discurso da convenção do PDT, muita coisa já foi dita. Você estava lá, não estava? Você saiu, mas foi dito que o partido pensa e nós estamos indo por esse caminho. Lembrando que atualmente as maiores reclamações da população itapirense estão nas áreas de saúde,
segurança, educação e promoção social. Ok, Alberto. Nessas alturas, então, são 4 os candidatos contra aquele que vai representar o grupo de Barros Munhoz. Mantido esse número, você acredita na sua vitória? Você acha que conseguirá romper a barreira dos votos historicamente totonhistas? Lógico que acredito. Senão não estava sendo pré-candidato, ué. Né? Quando a população tomar conhecimento do nosso programa de governo, eles vão sentir e ver que é possível tornar Itapira uma cidade muito mais desenvolvida e progressista. Sem aumentar impostos, vou repetir, sem aumentar impostos e administrando o dinheiro público com respeito e responsabilidade. Alberto, há cerca de 1 ano e meio atrás, você concedeu uma entrevista ao jornal A Cidade, em que você disse que para tratar dos assuntos de interesse de Itapira, você colocaria o melhor terno, vestiria uma gravata de primeiríssima linha e iria até o deputado Barros Munhoz pedir ajuda para Itapira. Você continua com esse pensamento? Lógico. Qualquer administrador público responsável e preocupado com os problemas da sociedade, ele tem a obrigação de ir buscar recursos em qualquer lugar que seja. No nosso caso, pela votação que o deputado Barros Munhoz teve aqui em Itapira, ele vai querer ver o capeta. Mas eu sendo prefeito, ele vai querer ver o capeta e não vai me querer ver lá. Porque eu vou pedir tanta coisa para ele que ele vai fugir de mim. Agora tem uma coisa que eu quero deixar bem claro. Ele não vai falar que queria ajudar Itapira e que o prefeito não pediu. Tá? Mas também se eu pedir e ele não der, a cobra vai fumar, viu? Alberto, uma questão que sempre eu sou questionado aí pelas pessoas, pelo povo de uma maneira geral. Não tem uma maneira, Renato, agora talvez seja tarde já, né? Mas de poder acertar essa questão do prefeito com o Barros Munhoz, que já demonstrou que é ele que tem condição de trazer verbas para o município. Você compactua dessa forma com que o Grupo Novo Tempo conduz essa questão junto ao deputado Barros Munhoz? Acabei de falar para você que um bom administrador, ele tem que buscar recurso aonde quer que ele esteja. Agora, você veja se o Toninho Bellini é ou não é um cidadão acomodado. O deputado Barros Munhoz estava governador e veio aqui em Itapira. Tá? O prefeito não foi lá. Se eu sou prefeito no lugar dele, em praça pública, vai uma lista desse tamanho com pedido, botava ele numa sinuca de bico. O cara nem apareceu, você quer mais o quê? Como é que vai resolver um problema desse? O cara não tem tiro político nenhum. Agora, o cara consegue recurso, eu vou fugir dele? Aquilo que eu falei. Procurar ele institucionalmente é uma coisa. Agora, amizade e outro tipo de coisa é outra coisa. Tá? Agora, se eu estou candidato a prefeito e ele candidato a governador, no palanque, que estava um palanque armado lá, pede até não poder mais. E cala o bico do nego. Como não quer ajudar e o prefeito não pede? Ele não pediu, perdeu a grande oportunidade. Política é a arte de engolir sapo, mas também precisa de uma esperteza do tamanho do mundo. Até mesmo porque ele visitou a cidade como governador, como autoridade, né? Por uma questão de fineza, acredito eu que o prefeito deveria, no mínimo, estar lá para receber o governador. Você concorda? Plenamente, é o que eu falei para você. É obrigação ir buscar recurso. Se o cara está aqui na cidade como governador e nem aparece, é um mínimo de respeito. É uma falta de habilidade política do cidadão. Mas eu agiria de outra forma. E é aquilo que eu disse para você, ia com uma lista do tamanho do mundo pedindo coisa. Cala o bico, ou põe numa sinuca de bico, é outro problema. Um dos grandes aliados seu, o diretor do jornal A Tribuna, o Beto Trivelin, é contra essa postura de aproximação do deputado Barros Munhoz.
Como você vê essa questão? Olha, Renato, você veja a minha mão, tem 5 dedos. Nenhum é igual ao outro, né? É uma questão de posicionamento pessoal meu. Ele me apoia e ele já sabe que eu vou buscar recurso. O recurso não é para mim, o recurso é para a cidade. O recurso não é do deputado. O recurso ou é estadual ou federal. E toda vez que você ganha um recurso, tanto do Estado como da federação, você tem uma contrapartida. O município tem que entrar com a contrapartida. Então, eu vou ter que mostrar para ele que é para o interesse de Itapira. Você tem que saber fazer, você tem que saber usar e você tem que saber contornar os obstáculos. E tenho certeza que ele vai compreender, ele não é burro. Agora, a razão dele ter tanta raiva do deputado, você há de convir comigo. Ele tem as razões dele. Eu não tiro isso daí, nunca falei que ele estava errado. É que o deputado Baixo Munhoz, de vez em quando ele se inflama demais e fala o que não deve falar. Depois vem dar uma de bonzinho. Nós temos uma história aqui nessa cidade de monte, né? Que ele agride, ofende e depois... não pode ser assim. Sabe? Você tem que medir muito o que você fala, o que você pensa, para que depois você não encontre esse tipo de adversidade e você ter que ficar numa saia justa. Então, quanto a isso do Beto, eu não me preocupo não, porque ele saberá entender, eu tenho certeza. E ele confia em mim também. Então, eu não vejo problema nisso. Bom, Alberto, acredito que vários assuntos foram abordados. E para finalizar, uma pergunta que não quer calar. Qual a possibilidade de vermos juntos novamente, até outubro de 2012, aqueles outrora responsáveis por forjar a base do governo Novo Tempo? Alberto Mendes, Toninho Bellini, Valentim Valério, Manuel Marques, Sônia Calidone dos Santos, Beto Trivelin. De 0 a 10, qual esta chance? Olha, Renato, eu posso te dizer que eu não vou dar nota nisso daí. Eu vou explicar. Então é o seguinte, eu já falei anteriormente e vou voltar a repetir. Nós estamos apresentando uma alternativa para a população que a gente está chamando de terceira via, né? Você não acha incoerente, você como representante do portal, você não acha que é incoerente e não me acharia incoerente, né, fazer um alinhamento com o Toninho Bellini, o Manuel Marques e o Valentim Valério? Né? Sobre o Beto Trevelin, é diferente. Ele é da executiva do PDT e dissidente e extremamente contrário a esse governo. E já faz um bom tempo. Então, o que eu vou dizer para você como resposta? Ele é meu companheiro de partido, você acha que ele vai ser contra mim? Né? A Sônia é um caso diferente. Ela é uma opositora, ela sempre foi opositora, e se ela entender que deve nos apoiar, né, nesse nosso projeto, né, de pré-candidatura, e se ela realmente quiser nos apoiar, nós vamos recebê-la com uma grande honra. Né? Porque, você já imaginou? É uma força dentro das nossas fileiras. Tá certo? E se pudesse vir o PT todo, então seria melhor ainda, né? Mas a verdade é uma só, viu, Renato? Eu não vou dar nota, não, porque o que nós queremos é o melhor para Itapira. E é por isso que nós vamos lutar com todas as nossas forças. E tenho certeza absoluta que essa nossa pré-candidatura ela vai vingar e vai ser vitoriosa. Eu tenho certeza absoluta. Nunca tive tanta convicção na minha vida como estou tendo que essa minha pré-candidatura vai vingar e nós vamos colher os frutos que nós estamos almejando. Alberto, consta em nosso projeto um debate entre todos os candidatos. Em caso você sendo convidado, você aceita vir para um debate? Essa pergunta já foi respondida antes. Eu falei que time que quer ganhar campeonato não pode escolher adversário. Lógico que eu venho. A hora que vocês
quiserem, estarei lá firme e forte. Pode contar comigo para o debate, sim. E aí vai ser uma oportunidade daí da gente bater na cangaia, né? Eu gostaria de agradecer ao jornal A Cidade, aqui o Beto Colosso, o Nino, em nome do portal Cidade de Itapira, através desse canal TV PCI, no qual irá ao ar essa entrevista, e principalmente ao pré-candidato Alberto Mendes, por ter aceitado e vindo até os nossos estúdios para gravar essa entrevista, ter respondido todas as questões, aliás, de forma brilhante. E eu gostaria, Alberto, que você fizesse as suas considerações finais para essa entrevista, que é a primeira entrevista da TV PCI, de uma série de outras que virão com certeza. Bom, quem tem que agradecer sou eu, essa iniciativa da PCI TV. Agradecer também ao Beto Colosso, do jornal A Cidade, do Nino, que também é integrante aqui do PCI, dos meus 2 assessores que estão aqui me acompanhando, o Edgar e o Tiago, o Edgar secretário do PCdoB, e o Beto também, né? O Beto também é integrante da executiva do PCdoB, o Tiago é o presidente, o Edgar é secretário, do nosso técnico, meu amigo aqui, e dizer para vocês que sempre que for convocado por vocês, eu estarei sempre à disposição. E esse agradecimento também eu o faço em nome de todos os nossos companheiros que estão irmanados nesta luta da terceira via. Muito obrigado a vocês, a você, caro internauta, o meu abraço. E também me coloco à disposição. Se quiser fazer alguma pergunta, eu posso dar o meu e-mail? Se você quiser fazer alguma pergunta para mim, caro internauta, o meu e-mail é emidio.alberto@uol.com.br ou também pelo telefone lá do meu escritório, que é 19, né, o código 3813-2867. O meu fraterno abraço a todos vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.